A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, acho que são poucos, eu me chamo Carlos de Maria, sou ministro da Palavra aqui mesmo da São Jorge. Sou membro também da comunidade católica Deus Existe, uma comunidade de vida e aliança. E hoje a Lourdes me pediu para estar abordando um tema com vocês, como estamos no mês vocacional, o tema vocação. E quando nós falamos de vocação, nós perguntamos, ainda mais que vocês ainda são jovens, novos, adolescentes, o que é uma vocação? Vocação é um chamado de Deus para as nossas vidas. Vocação é quando Deus tem algo para você, quando Deus quer te usar para a salvação de outras pessoas. Ou seja, a vocação que nós temos hoje, que cada um de nós temos, sendo sacerdócio, ou sendo matrimônio, ou sendo leigos mesmo, é tudo pela salvação das almas. Deus te pega, te usa, te molda, e diante do seu sim, Ele vai te usar para que você possa ajudar outras pessoas e também ajudar ao serviço da igreja. Quem trouxe sua Bíblia, pega comigo em São João capítulo 21. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Não, pergunta de novo, cadê a sua Bíblia? São João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. São João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Acharam? Peço vocês que tenham um pouco de silêncio, para que vocês possam prestar muito bem atenção. O tempo que nós temos hoje é curto. Nós temos apenas 20 minutos para vocês tentarem compreender um pouco sobre vocação. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, fala misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, diga socorro. São João 21, do 15 ao 17. São João 21, do 15 ao 17. Acharam? 15 ao 17, 21, do 15 ao 17. É o último capítulo do Evangelho de São João. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntou: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Este contexto bíblico onde nós nos encontramos neste momento é onde Jesus, pela segunda vez, vai tirar Pedro do mar. Todos nós conhecemos um pouco da história de Pedro, o que Jesus fez na vida daquele homem. E quando nós observamos Jesus com seus 30 anos de idade, iniciando a sua vida pública, ele começa a andar pelo lago, andar pelos lugares, à procura de pessoas que pudessem contribuir com ele para a pregação do Evangelho, a pregação da salvação. Então Jesus, a primeira pessoa que Jesus vai chamar, se chama Pedro.
E Pedro, nós sabemos que é um pescador de peixes, e Pedro, ele está pescando a noite toda e ele não consegue apanhar nada. Então Jesus está pregando à beira do mar, e diante da pregação que Jesus está fazendo, Jesus escolhe um barco para subir, para que ele pudesse continuar a falar às multidões. Então Jesus olha Pedro, o homem que passou a noite pescando, não conseguiu nada, o homem frustrado, o homem que não tinha nada, o homem também que pela sociedade, era a escória da sociedade da época, ninguém dava nada para Pedro. Então quando Jesus passa diante de Pedro, Jesus escolhe seu barco, Jesus prega para a multidão, e tem um momento que Jesus termina a pregação e olha para Pedro, e Jesus fala: Pedro, lança-te a tua rede ao outro lado. E Pedro ele fala: Senhor, eu já lancei a minha rede a noite toda, não pesquei nada, eu sou pescador, conheço do mar. O Senhor não é pescador, eu sou pescador, eu sei o que eu estou dizendo, eu já lancei, não consegui nada a noite toda. Então quando Jesus fala, lance a tua rede, Pedro vai falar com o Senhor: Senhor, pelas tuas palavras eu lançarei a rede. Então Pedro lança a rede, nós sabemos a pesca milagrosa que acontece, muitos peixes, a ponto de afundar a embarcação. E quando Pedro vê aquele milagre, ele se lança aos pés de Jesus e fala: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, Jesus agora vai fazer um chamado para a vida de Pedro. Até antes ele achava que o chamado dele era simplesmente um pescador. Então quando Jesus chama Pedro, Jesus fala: Pedro, venha comigo, porque eu vou fazer você pescador de homens, não mais pescador de peixe. E a palavra fala que Pedro larga as redes e segue a Jesus. Então Jesus, ele vai chamando outros discípulos pela frente, o outro larga o barco, larga o pai, leva as redes e segue a Jesus. Então nós estamos diante de um homem que aceita o chamado, aceitando o chamado a Deus. Ele começa a viver coisas maravilhosas com Jesus durante 3 anos da sua vida. Ele prega, ele faz milagres, ele vê milagres acontecendo. Porém, que quando Jesus chega o tempo da crucificação, da sua morte, e quando Jesus morre, é crucificado, Pedro vai entrar em uma crise. Eu costumo dizer que é uma crise vocacional, porque até então ele sabia o convite que Jesus fez para ele: ser pescador de homens, pescador de almas, apacentar o povo para a salvação, pregar o evangelho da salvação. Mas só que quando Jesus vai-se embora, morre, é crucificado, Pedro se tranca. Após ele ter também negado a Jesus Cristo, ele se tranca com medo. E o que Pedro vai fazer um pouco à frente? Voltar para o mar. Jesus aparece a Pedro uma vez, Jesus aparece pela segunda vez, aí vai dar um breve despacho. Então Pedro, olhando aquela situação toda, olhando a angústia que há dentro dele, olhando para o chamado que Deus fez para ele, que Jesus o chamou, Pedro ele não tem mais forças para prosseguir. O que ele vai fazer? Eu vou pescar. E a palavra fala que outros discípulos também seguiram a Pedro. Ou seja, a vocação de Pedro era ajudar a pregar a palavra da salvação, levar o povo à salvação. Mas quando Pedro larga o seu chamado, volta para o mar, os outros também acompanham Pedro. Pedro esquece que Jesus confiou ele a chave da igreja. Pedro esquece dos milagres que Jesus fez. Pedro esquece das pregações que ele fez por Jesus. Pedro, por causa da solidão, por causa da angústia, por causa de perseguição, por causa do medo, ele larga a sua vocação e volta a ser aquilo que Deus tirou ele, que é voltar para o mar, a ser pescador. Então a palavra que nós estamos é essa: Jesus aparece novamente ao rio Tiberíades, aonde Pedro está pescando a noite toda. Ou seja, Pedro pesca a noite toda, não acontece nada novamente. E quando não acontece nada, vai aparecer um homem lá do outro lado da praia e falar: ei, lança a rede ao outro lado. Pedro ouve, lança a rede e pesca multidões de peixes. João, ele reconheceu a voz do mestre. Então ele chega no pé do ouvido de Pedro e fala assim: é o Senhor. Pedro se veste, nada até a beira da praia e vai se encontrar com Jesus. Então nós estamos diante de Pedro, aceitou o chamado, caminhou com Jesus durante 3 anos, viu todas as maravilhas, mas por causa do caos, por causa da perseguição e também da ausência de Jesus Cristo,
ele esquece da sua missão e volta a pescar novamente. Você imagina Jesus hoje te chamar a ser uma freira, a ser um padre, a ter filhos, a constituir uma família, mas você aceita. Então você vai exercer o seu ofício com alegria, com facilidade. Vai passando um ano, 2 anos, 3 anos, e nós sabemos que o tempo é determinado para nos mostrar realmente quem nós somos na nossa vocação. Então, quando nós aceitamos o chamado de primeiro, o primeiro amor é muito bom, mas quando passa o tempo, você começa a olhar para trás e vai ver que o chamado está pedindo a você um esforço maior, uma oração maior, algumas penitências maiores. E quando você vai andando diante do chamado que Deus te fez, você vai se deparando com as frustrações, com as solidões, com aquilo que vem perturbando o seu coração. O que nós fazemos? Voltamos para a nossa zona de conforto. Pedro volta para a sua zona de conforto. Então Jesus está na beira da praia. Pedro vai até Jesus, se encontra com Jesus, feliz por ter encontrado o mestre. E a palavra fala que Jesus faz ali como que uma churrasqueira, coloca alguns pães, alguns peixes. Eles comem, e quando Jesus vai dialogar, ele vai dialogar com Pedro, fazendo 3 perguntas. Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, Jesus vai falar como os nossos pais falam conosco, que está bravo. Alice, Alice, Alice. Milena, Milena, Milena. Jesus ele vai falar com Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro se cala, abaixa a cabeça e fala, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus está falando assim, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então por que você largou as minhas ovelhas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então por que você largou a sua vocação? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Se você me ama da forma que você está falando, por que você largou o seu chamado, a sua vocação e voltou de novo do lugar de onde eu te tirei? Você imagina hoje Jesus te chamar. Vocês são crianças, então tem alguns exemplos que não dão, mas eu vou dar sobre a minha vida. Jesus me chamou, me tirou das drogas, do mal, de zonas de prostituição. Aí você imagina eu caminhar, as coisas não estão boas, estão dando tudo errado, e eu faço o quê? Volto de novo para as drogas, de onde Deus me tirou. Isso para Deus é quase uma ofensa, porque Jesus ele confiou a Pedro a chave da igreja. Jesus confiou a Pedro discípulos, confiou a Pedro igreja, confiou a Pedro comunidades necessitadas, mas por causa da sua miséria, por causa ele não aguentou ficar um pouco mais sem o mestre, sem a ausência do mestre, mesmo Jesus tendo falado, eu vou, mas eu envio o meu Espírito até vós. Ele volta para trás. Pedro tem aquilo que nós temos hoje, medo de aceitar a vocação. Uma coisa é eu pegar na mão da Júlia e falar, Júlia, aceita sua vocação que eu vou com você até o final, mas no meio do caminho eu deixar ela e falar assim, vai. O que ela vai fazer? Por medo ela volta para trás. Jesus ele pega na mão de Pedro, caminha com Pedro 3 anos, ensina Pedro a caminhar, ensina Pedro a pregar, ensina Pedro a exercer seu ofício, ensina Pedro a fazer milagres. Para quê? Para que ele possa dar continuidade na missão que Jesus veio fazer sobre a face da terra. E Pedro volta para trás, para a sua zona de conforto, é onde ele já tinha feito sua vida. Ele sabia pescar, ele sabia navegar, então eu vou voltar para lá porque é mais fácil. Lá não tem perseguição, lá não tem renúncia. E quando Deus nos faz um chamado, ele faz um chamado como fez para Jeremias. Ele olha para vocês que ainda é criança. Jeremias também ainda é criança, ele fala assim, Jeremias, antes do ventre da tua mãe, eu já tinha formado, eu já tinha feito pregador, eu já tinha feito missionário, eu já tinha feito uma catequista, eu já tinha feito uma freira, eu já tinha feito um sacerdote. E Jeremias fala o que? Senhor, eu sou uma criança. Jeremias se esconde atrás da sua imaturidade espiritual. E nós sabemos que quando Deus nos chama, nos faz um chamado, se vocês estão todos aqui, vocês foram escolhidos a Deus
a dedo com Deus. Cada um de vocês que foram escolhidos por Deus para ouvir essa mensagem, para quê? Para que vocês possam, um pouco lá na frente, quando Deus te chamar, vocês não tenham medo de dar um sim para Deus, porque o seu sim vai ajudar a salvar muitas pessoas que estão à procura de Deus lá fora. O seu sim vai ajudar muitos jovens a voltar para dentro da igreja. O seu sim vai ajudar muitas famílias a caminhar no caminho de santidade. Então, na hora que você fala não para Deus, e você fala que quer viver a sua vida da sua forma, do seu jeito, lá na frente Deus vai te cobrar a sua vocação, como Ele cobrou de Deus. E Jesus nos pergunta hoje: tu me amas? Por que eu falo com Jesus? Sendo que Ele já me chamou mais de uma vez, sendo que Ele já confiou a mim mais de uma vez, sendo que Ele chama vocês mais de uma vez, Ele chama vocês a rezar, Ele chama vocês a ler a Bíblia, Ele chama vocês a vir a catequese. E quando vocês fazem o passo, vocês reclamam: tu me amas? O que vocês falam para Jesus? Quando vem para a missa, murmurando, reclamando dos pais, a missa é chata, eu não gosto de ir, e Jesus pergunta: tu me amas ou não? A nossa resposta tem que ser uma resposta certa com Deus. A nossa resposta tem que ser uma resposta verdadeira, ou é sim, ou é não. Muitas pessoas eu vejo acontecendo com Cristo, saem da igreja, ou seja, eles acham que entrou para a faculdade, e formando a faculdade, vai sair da faculdade, vai viver da forma que quer. Não, Deus confiou a vocês o magistério, a tradição, a palavra. Deus confiou a vocês sacramentos da igreja que vocês vêm aprendendo ao longo do tempo até se formar, até ir fazer a primeira comunhão e ainda crismar, e tem que abandonar tudo, e tem que largar a Deus, e tem que largar a Jesus Cristo. Agora você imagina quando Deus chamar vocês a algo maiores. Hoje Deus Ele chama vocês ainda adolescentes a se formarem na fé católica, a se formarem, a aprofundarem na palavra de Deus, porque quando chegar o tempo que Deus chamar vocês a realizar algum ofício, a realizar algum trabalho, vocês estão preparados materialmente, vocês estão preparados psicologicamente, vocês estão preparados fisicamente, vocês estão preparados espiritualmente. Se eu perguntar a gente que reza o texto todo dia, não precisa levantar a mão. Eu tenho certeza que 30% ou lá, ou mais, ou pouco. Porque a juventude, nós, a nossa geração, vocês são a esperança da igreja daqui a um tempo. A vocação que vocês dão sim, são a esperança de pessoas que estão lá fora. A vocação que vocês dão de chamada a vocês mudar o seu sim, é a esperança de um novo sacerdócio. Porque nós vamos ficando velhos. A Júlia vai ficar bem, as danças, as dançarinas vão ficar velhas, os músicos vão ficar velhos. Quem é que vai continuar? Já está cansado, né? Já cansou? Já dancei. Minha faz minha filha. Agora a filha da minha. Aí, vai dando um pouquinho de Glória. E hoje eu deixo esse convite a vocês. Eu não sei o que queima dentro do coração de vocês. Talvez você venha um padre, e você sonhe ser um padre, lute para isso acontecer. Talvez você venha alguém pregando e você sonhe pregar, lute para isso acontecer. Talvez você veja o matrimônio se realizando, famílias, o casamento acontecendo e você quer se casar, lute para isso acontecer. Mas uma vocação que eu quero falar para vocês, que é a obrigação de todo católico, é ser santo. Sem santidade, as outras vocações vão ser um fracasso. A santidade é a base de tudo. O que é ser santo, cara? É você lutar pela perfeição aqui na terra. O que é ser santo é você lutar pelo que você olha no seu telefone hoje. O que é ser santo é você fugir das fofocas que acontecem na escola. O que é ser santo é você fugir de rapazes que só querem te beijar, não querem nada certo com você. O que é ser santo é você fugir também de moços, rapazes, que não querem nada, só querem aproveitar. Eu sei que isso acontece, vocês estão novos, mas isso acontece na realidade. Não adianta esconder, isso acontece na geração de vocês. Então, quando você diz não ao pecado, quando você diz não ao pecado, quando você diz não a algumas músicas que ouvem, quando você diz não a
pelo céu. Você não sonha pelo céu. Você não sonha pelo paraíso. Nós temos que sonhar pelo paraíso, nós temos que sonhar em estar com Deus. Temos que lutar aqui na terra? Temos que estudar para ser alguém na vida? Temos. Mas a base de tudo é a fé. A base de tudo é a oração. A base de tudo é a vocação que Deus está confiando a vocês. E Jesus torna a perguntar: tu me amas? Se nós falamos que amamos a Jesus, nós temos que fazer valer a pena que Ele está confiando a nós. Nós temos que fazer valer a pena aquilo que Ele está nos chamando. Nós temos que fazer valer a pena o nosso empenho a Deus. Nós temos que fazer valer a pena o esforço dos catequistas que lutam para dar a vocês uma doutrina aqui na escola. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Vocês na escola, vocês amam a Jesus? Então ajuda a apacentar quem está lá fora. Vocês, a idade que vocês têm. Vocês, rapazes, amam a Jesus? Então ajuda a apacentar quem está lá na sua casa. A obedecer o pai, a mãe. A estar junto. Se nós, vocês, ainda adolescentes, se vocês não têm coragem de levantar e arrumar a cama, vocês não entenderam nada. Se vocês não têm coragem de lavar uma vasilha para os pais, vocês não entenderam nada. Vocês estão fazendo catequese à toa. Se vocês não entenderam que todo domingo vocês têm que estar aqui para celebrar a Santa Comunhão com o Senhor, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam o que eu estou querendo chegar com vocês. E Jesus torna nos perguntar: tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Mas na terceira vez Pedro se cala, porque ele sabe que ele falou no começo do dia: Senhor, se tu morrer, eu vou à cruz contigo. Mas bastou Jesus ser preso, Pedro negar Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Por que você me negou? Tu me amas? Por que você abandonou a vocação? Tu me amas? Por que você voltou para trás? Falar que ama Jesus é fácil, o difícil é viver. O difícil é moldar o nosso caráter para viver o que Jesus quer na nossa vida. Fique de pé um pouco. Vai ser cantada uma canção que é em relação a essa palavra. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, não conversassem, não brincassem. Imaginasse Jesus perguntando para vocês: tu me amas? O que você vai falar com ele? Tu me amas? O que você vai falar com Jesus se você responde os pais? Tu me amas? O que você vai falar com ele se você não gosta de tirar notas boas da escola? Tu me amas? O que você vai falar com Jesus hoje se ele te chamou a ser um filho obediente? Você não está sendo caráter a ser um filho obediente. Você está sendo um filho mal criado, que não obedece os pais. Se eu perguntar aqui quem quer ser padre, quem quer ser freire, quem quer casar, muitos vão levantar a mão. Mas antes de sonhar em ser alguma coisa, seja alguém dentro da sua casa, seja um santo dentro da sua casa. Lute pela santidade com seus pais. Chame seus pais para rezar. Não reclame quando ele te pede alguma coisa. Vocês ainda estão no barco. E quando Jesus tirar vocês do barco, mandar vocês à missão, vocês têm que estar preparados espiritualmente. E se a gente não consegue obedecer aos nossos pais, se nós enxergamos, como é que vamos obedecer a Deus a quem não vê? Então, diante dessa música, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, imaginassem Jesus perguntando a vocês. E se você quiser pedir perdão a Deus, peça. Se você quiser glorificar a Deus, glorifique. Se você quiser orar, ore. Se você quiser chorar, eu não sei a sua entrega com Deus, mas eu quero que você saia daqui transformado hoje, com caráter modificado, com caráter de uma pessoa que sonha pela santidade, para que você possa atender a vocação de Jesus lá na frente. Feche seus olhos. Essa noite, talvez,
depois dessas perguntas que Jesus fez para você, tu me amas? E se vocês falaram sim, convido vocês a partir de hoje, quando chegar em casa, se fizer algum mal, o pai pede desculpa, pede perdão para o pai, para a mãe, porque Jesus, Ele quer confiar vocês a coisas maiores do que o tempo, mas para isso acontecer, vocês têm que começar a ser exemplo dentro das nossas casas. Amanhã, quando você acordar, não reclama, acorda, dá um bom dia para Deus, para o Espírito Santo, para Nossa Senhora, levanta a mão na cama. Porque eu tenho certeza que vocês vão crescer tanto em graça quanto em espiritual. É nas pequenas coisas. Santa Teresinha de Jesus, ela foi santa nas pequenas coisas. Não foi coisas maiores, não foi milagres grandes, não foi pequenas coisas que ela ofereceu a Jesus. Eu gostaria que vocês fossem essas coisas dentro de casa, esses filhos que vão sair daqui determinados com o que Jesus falou com vocês, e que todo dia vocês possam lembrar Jesus perguntando: tu me amas? E quando vocês não quiserem fazer as coisas que os pais mandam, Jesus também vai perguntar: tu me amas? Então faça o que ele diz. Faça o que seu pai pede, faça o que sua mãe pede. Não adianta falar de vocação um pouco aprofundado, vocês não vão entender nada se vocês ainda não fazem o mínimo dentro de casa. Não adianta. Os palavrões, dentro de casa, jogando jogo, nas ruas, nas escolas, tu me amas? Então modifique o seu linguajar, o seu pensamento. Amém? Com Jesus e com Maria. Com Jesus e com Maria. O inferno se arrepia. Com Jesus e